Olá, eu sou a professora Janaina Marcelo e chegamos ao último episódio da nossa série Seu Pasto é Lavoura. E depois que a gente aprendeu a implementar bem essa lavoura, o último capítulo ele aborda simplesmente o fato de como manter essa lavoura produtiva, como manter uma lavoura de pasto. Então é um resumo sobre manejo de pastagens, como manejar bem seus pastos para que você não perca essa lavoura num curto intervalo de tempo. Como nós já conversamos por aqui, quando você faz uma formação de pasto, você precisa pensar que esse pasto vai ficar ali com você por 20 anos, pelo menos. Não dá para ficar trocando, porque senão você não tem tempo para diluir os gastos. Então é importante que você leve isso em consideração. E o que é manejar pastagens? Qual é o conceito de manejo de pastagens? Manejar pastagens, na verdade, não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, a gente não tinha mais da metade das nossas áreas degradadas, né, pessoal? Embora não seja só a falta de manejo que leve os nossos pastos à degradação. A gente também tem que levar em consideração que a falta da adubação de reposição também ajuda nesse processo de degradação. Então, manejo errado, uma formação mal feita, junto com a falta de reposição de nutrientes, é o que degrada, o que faz nosso pasto diminuir a produtividade ano após ano. Então, uma das coisas fundamentais para manter o seu pasto como lavoura é você fazer sempre uma adubação de reposição. A adubação de reposição é uma adubação mínima que nós precisamos ter para que esse pasto continue produzindo a mesma quantidade e a gente não precise diminuir a lotação, ou não diminuamos a capacidade de suporte e a disponibilidade de comida. Mas existe também a possibilidade de vocês fazerem uma adubação de intensificação. Essa adubação de intensificação é uma adubação mais pesada, em que você vai colocar altas doses de nitrogênio, fazer calagem praticamente a cada 2 anos, porque os níveis de cálcio e magnésio já diminuem. Só que essa adubação de intensificação é para sistemas que já estão prontos para receber essa intensificação. Então, manter o pasto como lavoura em sistemas mais intensificados significa dizer que você vai o tempo todo estar trabalhando a fertilidade do seu solo e fazendo ajustes de manejo, para que você consiga também pagar a conta. Então, é um sistema que tem altos níveis de produtos, mas você precisa saber o processo. O processo é manejar bem os seus pastos, porque nós temos tecnologia de produtos, que é a utilização de adubos e inseticidas, e temos a tecnologia de processo, que é o manejo de pastagens. Então, a adubação de intensificação só pode ser feita por aqueles pecuaristas que já dominam o processo, ou seja, para quem domina o manejo. Então, se você quer intensificar seus pastos, escolha uma área pequena, menor, um pequeno módulo, para você começar a treinar esses ajustes de lotação à medida que você faz a adubação. Isso vai fazer com que você aprenda a manejar esse pasto mais intensificado, e que você não tenha prejuízo com o processo de intensificação. Então, descubra o que mais limita a sua fazenda para que depois você, então, faça a intensificação. Então, se você tem uma mão de obra que não está preparada para manejar bem os pastos, esse é o seu maior gargalo. Então, resolva a questão da mão de obra, treine esse pessoal. Se você tem algum problema relacionado à compra de animais para reposição, porque se você aduba e precisa comprar animais para deixar na sua fazenda, se você não tiver como fazer isso, você vai perder dinheiro, porque você colocou adubo no seu solo, a massa de forragem foi produzida, mas você não tem animal para consumir. Então isso também passa a ser um outro problema dentro da sua fazenda. Então descubra qual é o seu gargalo. A intensificação exige que a gente faça o maior número de divisões de pasto para controlar melhor o pastejo. Tem como colocar água em todos os piquetes? Você vai fazer uma praça? Como isso vai funcionar? Então tem que ter um planejamento para que você faça isso. Não intensificando o seu sistema, é necessário que você faça adubação, mas uma adubação de manutenção. Geralmente em sistemas contínuos, ou então em sistemas alternados, a gente faz uma adubação aí de 50 kg de nitrogênio por hectare ano, que a gente consegue manter a mesma taxa de lotação por um longo período de tempo. Quando a gente erra na taxa de lotação e você coloca mais animais do que o seu pasto suporta, você tem uma tendência de compactação desse seu solo, você tem uma tendência de baixa rebrota desses seus pastos e muitas plantas invasoras. Então, você fazer a reposição de nutrientes e ajustar a lotação é o que vai manter o seu pasto como uma lavoura bem formada, sem plantas invasoras. Então, é muito importante que vocês levem isso em consideração. Uma coisa importante é a questão relacionada à taxa de lotação. Muitos pecuaristas se preocupam muito com a taxa de lotação, que querem aumentar a lotação. Eu tenho não sei quantas mil cabeças de boi, eu quero ter tantos bois. Acontece que antes de você pensar na taxa de lotação, é importante que você pense na capacidade de suporte. Então, a lotação só pode ser aumentada se você aumentar a capacidade de suporte. Não adianta você comprar boi
para pasto que só suporta aquele rebanho que você tem nesse momento. Então você tem que ter alguma estratégia que você aumente a produtividade do seu pasto para com isso aumentar a capacidade de suporte. Tá? Então a capacidade de suporte é a taxa de lotação que você vai colocar no seu pasto que ele não se degrade. Então nós temos que ter em mente a capacidade do suporte. Então um pasto que é lavoura, o pecuarista conhece a capacidade de suporte, ou seja, ele sabe quanto de capim ele produz. Ele não sabe somente quanto de arroba ou quanto de leite ele produz, ele sabe o quanto de capim ele tem. Sabendo a produtividade do capim, ele vai saber quantos animais aquele pasto vai suportar nas diferentes estações do ano. Então, lembrem-se sempre, pessoal, é importante sabermos a capacidade de suporte. Nós finalizamos a nossa série e eu convido vocês a me acompanharem pelas redes sociais, sempre Forras de Cultura e Pastagens, Instagram, YouTube e também o nosso podcast. E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato.